Portas fechadas. O assunto que nós vamos tratar hoje continua a nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte, que fala da essência do ensino de Jesus, mas vamos começar lendo o texto de hoje, que é Mateus 6, os versos 5 a 8. Ensino a respeito da oração. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Na nossa retrospectiva da última semana, vai falar da interpretação de Jesus sobre a justiça e as esmolas. Qual a importância da justiça de Deus? Por que Deus não aceita a injustiça? Você concorda que é necessário ajudar outras pessoas? Muitos gastam muito tempo consigo mesmos e pouco com os outros. Isso é certo? Qual é a forma correta de dar? Por que é tão importante ofertar? No assunto de hoje, nós vamos ver Jesus trazendo um ensino sobre a oração. Mas, neste momento que estamos vivendo essa pandemia, a realidade de hoje mostra que uma pandemia pode mudar completamente a vida de qualquer pessoa. Ao verificar as pandemias da história, percebe-se como foi difícil para as pessoas viverem, pois havia um inimigo invisível atuando na população mundial e não tinham qualquer vacina ou remédio. Portas fechadas ou portas abertas, sempre é tempo de orar. O que Jesus nos ensina é sobre isso. Jesus está falando sobre oração. O que é oração? Oração é uma conversa, falar com Deus, demonstrando seus sentimentos ou pedidos por alguém. É a criatura se submetendo ao Criador, o discípulo falando com o Mestre. Ele sabe, ele se importa, ele é o seu chamado pai, que significa pai ou paizinho em Abba, né? Abba quer dizer isso. E o seu pai, John Stott, disse essas palavras. Normalmente a oração é para contar ao Senhor os seus sentimentos, ou mesmo pecados, ou ainda situações que são muito difíceis. Alguns também oram ao Senhor quando precisam de direção clara para que a vontade do Senhor seja feita. Todos nós queremos que a vontade do Senhor aconteça. E nós temos alguns pensamentos para hoje. O primeiro deles fala quando orar. A oração é uma necessidade no relacionamento com Deus. É impossível ter um relacionamento com Deus sem oração. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, diz que se deve orar sem cessar. É preciso orar em todo tempo, em qualquer situação, em qualquer ocasião, independente do que está acontecendo à sua volta. É necessário orar. Mesmo que outros estejam vendo, não é para se preocupar com o que vão falar. Quando a conhecida mulher pecadora, a Bíblia não tem o nome dela, mas alguns escritores separam a paginação da Bíblia, colocando como uma mulher pecadora. E ela chegou para adorar ao Senhor, lavando os pés de Jesus. Ela não se importou, ela simplesmente se ajoelhou aos seus pés, se humilhou diante de todos, ela não teve medo e nem qualquer preocupação com o que os outros iriam falar. Assim deve ser a nossa atitude com respeito à nossa vida de oração. Chegar diante do Senhor, falar com Ele sem barreiras, sem reservas, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus que não há mais qualquer barreira, qualquer impedimento. Nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Não há qualquer impedimento. Lucas 7, do 36 ao 38, vai contar essa situação de Jesus
com essa mulher. Então um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por trás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Segundo pensamento é que nós não podemos ser como os hipócritas. Hipócrita é aquela pessoa que pretende ser o que não é. Conhece alguém assim? Ou pretende ser alguém que não é. No dicionário diz que quem demonstra uma opinião que não possui ou dissimula qualidades que não tem é uma pessoa fingida. Pessoa que finge sentir o que não sente. É falso. Ela esconde os seus reais sentimentos, intenções, opiniões. O pensamento de Jesus é o mesmo de alguém que dá dinheiro aos pobres, como em Mateus 6, de 2 a 4. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. O texto nos fala da hipocrisia. Os hipócritas gostam de ficar em pé, com alta voz, para ser vistos por todos. Eles querem aparecer. Esta é a preocupação de Jesus quando formos orar. Não precisa fazer como os hipócritas. Terceiro pensamento, entre no quarto e feche a porta. O tema de hoje é portas fechadas. Mas esse pensamento é muito importante, pois representa a nossa intimidade com o Senhor. Quando orar, é necessário um lugar calmo e tranquilo. Quando a porta do quarto se fecha, começam a abrir portões celestiais nos céus. Vou falar novamente. Quando a porta do quarto se fecha, começam a abrir portões celestiais nos céus. Quarto pensamento, não use vãs ou palavras vazias, repetições. Jesus ensina os seus discípulos que quando for orar, não é necessário falar muito ou usar palavras desnecessárias. Quando orar, é importante abrir o coração e falar com Deus o que está acontecendo, sem máscaras ou um falatório sem sentido. Quinto pensamento, ore diretamente. O Senhor gosta de saber o que está acontecendo com os seus filhos e também as necessidades que ele tem, o prazer dele ajudar e direcionar. É necessário acreditar e ter fé, sabendo esperar o tempo do Senhor. O Senhor não gosta que a gente fique dando rodeios. Fale diretamente, fale o que está acontecendo, fale o que está sentindo, fale o que está no seu coração. Sexto pensamento, nunca desista. É necessário orar todos os dias, orar sempre, orar sem cessar. O relacionamento com o Pai vai crescendo aos poucos, diariamente. É um relacionamento de pai para filho, em que continuamente o filho fala das necessidades dele e de outros. Assim como os pais humanos querem dar o melhor para os filhos, o Pai Celestial também deseja o melhor para os seus filhos. O Senhor ama os seus filhos muito mais do que se pode imaginar. E por isso, Ele tem prazer em abençoar cada criatura. Use as ferramentas espirituais certas, pois elas trarão bênçãos com abundância e alegria. Olha o que diz o texto de Lucas 11, um dos textos que eu gosto muito, porque ele fala da importância de orar e de saber que Deus, como um Pai, Ele ouve a nossa oração. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que recebe,
O que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo um pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça, peça, insista. O Senhor quer ouvir a nossa voz. Às vezes nós temos o desejo de desistir de orar, mas o Senhor ensina para nunca desistir. É necessário orar o tempo todo, por tudo e por todos, e esperar o tempo de Deus, pois Ele vai abençoar a cada vida com abundância. Portas fechadas serão abertas, pois o Senhor se alegra quando seus filhos oram com sinceridade de coração, e Ele mesmo responde à inquietação do coração. Você já orou hoje? Perguntas para pensarmos. Quando se deve orar e quais os motivos? Por que Jesus ensina o cuidado que se deve ter com a hipocrisia? O que Jesus quer dizer com entrar no quarto e fechar a porta? O que são vãs repetições? Por que é tão importante orar diariamente? É comum as pessoas desistirem de orar. Por quê? Versículo para nós memorizarmos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17 e 18. Orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Ore sempre. Feche a porta do seu quarto e o Senhor te recompensará. Deus te abençoe. Fique na paz.